Estamos de volta para o nosso último bloco do Café com Elda Borges e continuamos conversando aqui com o presidente da OAB do Maranhão, Tiago Dias. A gente já falou sobre quase todas as questões envolvendo a OAB, mas o senhor falou muito o tempo todo sobre essa campanha de combate ao Caixa 2. Nós estamos no ano eleitoral, onde isso é super importante, está todo mundo preocupado, principalmente com as mudanças que foram feitas nesse sistema. E agora eu gostaria de saber de que forma a OAB vai trabalhar essa questão de combate ao Caixa 2. Olha, vamos trabalhar a conscientização da população. Nós queremos, como eu disse no começo, a OAB tem 15 subseções. Nós vamos instalar em cada subseção dessa um comitê anti-Caixa 2, para que seja feita a fiscalização, lógico, isso de forma compartilhada com a sociedade, de forma compartilhada com as demais entidades civis. Nós queremos conversar com a CNBB para que cada paróquia desse estado seja também um comitê anti-Caixa 2 e cada entidade de classe que tenha representação no interior do estado tenha nessa sua entidade de representação um comitê anti-Caixa 2 para que a gente possa fiscalizar por meio de denúncias da sociedade e interpor as medidas necessárias para combater essa mazela do processo eleitoral. A gente está conversando muito sobre a atuação da OAB fora OAB, vamos dizer assim, extramuro OAB. E as questões internas, presidente, como é que elas estão sendo trabalhadas na sua administração? Olha, nesses 45 dias, acredito que nós conseguimos fazer muito para a advocacia do Maranhão. Primeiro, eu comecei a minha gestão cumprindo a maior bandeira minha de campanha. Muita gente disse, mas você vai ter coragem de fazer isso? Eu disse, vai ser o primeiro ato. E fizemos. Foi reduzir a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil em 15% no estado do Maranhão, de forma linear para todos os advogados. Não tivesse... Até porque havia uma certa inadimplência dos advogados, existe, né? Mas, acima de tudo, é pelo grande momento de crise que passa o país. Isso. Eu acho que quem quer ter, como eu quero, ter uma gestão compartilhada com os advogados e quero caminhar de mãos dadas com cada advogado do Estado, nada mais justo que eu desse o primeiro passo mostrando a eles que a OAB tem que partilhar com eles também da dificuldade. Isso, é um momento de crise, nada mais justo que a gente corte gastos, que a gente diminua gastos que entendo desnecessário com algumas festas, alguma coisa, a gente tente restringir isso para poder também dar um desconto ao advogado nesse ano de dificuldade. Além da redução da unidade, nós trouxemos a questão da capacitação, tivemos dia 29 de janeiro, com 25 dias úteis de gestão, um curso sobre o novo CPC, que é uma realidade que vai mudar no meio jurídico de forma muito drástica. Começamos com 1.000 vagas ofertadas ao PJE, que é emblemático, porque durante o processo eleitoral do ano passado eu critiquei muito porque eram oferecidos cursos de 40, foram 3 cursos de 40 e nós estamos disponibilizando mais de 1.000 para os advogados. Nós começamos com a questão de valorização da classe, estive com o governador há 20 dias atrás e levei ele 2 ofícios, um falando de segurança pública, como já mencionei, e o segundo, interna corporis, lógico, tratando também da advocacia, pedindo apoio dele à aprovação do piso salarial, pedindo apoio do governador a questão do pagamento dos honorários dos advogados dativos, que é um pedido antigo da Advocacia do Maranhão, e pedindo o pagamento dos precatórios. Sei da dificuldade, é um passivo muito grande, mas precisa ser trabalhado. Inclusive ontem, essa semana, tive notícia da redução do passivo de precatórios, vai ser pago coisa de 60 a 100 milhões de reais de precatórios do estado do Maranhão, o que é muito bom. Muito bom. Nós também fomos surpreendidos no começo da gestão com a notícia de que o estacionamento, um pedaço que tinha exclusivo para os advogados no fórum havia sido retirado e fizemos uma verdadeira peregrinação, conversando 2 vezes com o diretor do fórum, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, conversando com a desembargadora corregedora, a desembargadora Nildes, e todos se sensibilizaram ao pleito da OAB de que retornasse esse estacionamento e vai retornar por 90 dias. Enquanto isso, nós estamos tentando uma solução definitiva, porque eu não gosto muito de paliativos. E as 60 vagas que existem para advocacia há alguns anos no Fórum no Calhau, elas são suficientes, os advogados que me ouvem sabem disso e que nos assistem, eles sabem que quando chega lá não tem onde parar o carro, mesmo tendo essas 60 vagas. Nós estamos tentando ampliar, ver um novo estacionamento para a advocacia com pelo menos 250 vagas, os advogados têm onde parar o seu carro. Nós estamos trabalhando também a questão da advocacia, além da capacitação, além da redução de honorários. Vamos trabalhar hoje, no dia 18, agora essa semana, foi votado e aprovamos na quinta-feira a atualização da tabela de honorários da advocacia, que desde 2012 não era atualizada, e veja bem, advogado vive de honorário. Se passar 4 anos para atualizar a tabela é um tanto quanto demais. E fizemos a atualização, que foi outra bandeira nossa de campanha. Então a gente
em 45 dias, acho que conseguimos Já cumprir deu para fazer alguma coisa alguma para a advocacia coisa. do Estado. E conversando com o senhor, não podia deixar de mencionar essa última decisão do STJ, que muda um pouquinho as regras para a prisão, antecipando um pouquinho essa jurisprudência. Como é que o senhor vê essa situação, presidente? Eu Qual a sua vejo opinião, na verdade? com muita preocupação. A Ordem dos Advogados do Brasil vê com muita preocupação isso. Por quê? Porque não é subvertendo ou violando direitos assegurados em nossa Constituição que nós iremos caminhar para a diminuição da criminalidade. Veja bem, a diminuição da criminalidade é uma bandeira da ordem, mas nós não podemos confundir as coisas. Não é tirando direitos elementares do cidadão, como o da presunção de inocência, e essa presunção só pode ser encerrada depois de transitar em julgado o processo, que nós vamos combater isso. E a nível de exemplo, e eu deixo essa reflexão para a sociedade maranhense, eu deixo essa reflexão a todo mundo que milita na área jurídica, que é o seguinte: é extremamente comum nós vermos reformados pelo STJ e pelo STF decisões de tribunais na área criminal. Então você imagina que uma pessoa vai ser presa, milhares de pessoas, não me refiro, milhares de pessoas serão presas e depois, quando for reformada, se verificará que ela não deveria ter sido presa. Isso é muito grave. Prisão, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, o sistema prisional, ele é terrível. Nós vamos bater outro problema lá na frente, que é a superlotação. A superlotação, tem milhares de pessoas que vão ser presas de certeza. imediato com essa decisão. E os presídios comportam esse aumento e, na verdade, vou mais além, eles vão reintegrar, às vezes você vai pegar uma pessoa que depois vai ter uma situação revertida no Tribunal Superior, que vai ser aprovado que não era um criminoso e que talvez se torne um criminoso lá dentro. Porque o sistema prisional ensina isso. Muitas o STF implicações. decidiu semana passada, é uma decisão muito perigosa essa do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu gostaria de tocar só num outro pontinho, assim, é o exame da ordem. Todo mundo, de alguma forma, fala a respeito que os advogados são os únicos profissionais que, logo depois de sair da faculdade, precisam enfrentar um novo desafio, vamos dizer assim, para ingressar no mercado de trabalho. E alguns defendem o fim do exame da ordem. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que é uma coisa meio polêmica, a gente não sabe nem o que falar a respeito, na verdade. Eu acho que é extremamente temerário. Isso vem de algumas pessoas que elegeram a advocacia como inimigos, que elegeram a Ordem dos Advogados como inimiga. Temos alguns quadros dentro do Congresso Nacional, infelizmente, que não entendem a importância do advogado, não entendem a importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Por exemplo, para falar de exame de ordem, isso não é exclusividade no Brasil. Eu vou mais longe e tem locais no mundo muito mais envolvidos e que é muito pior. Você tem na Alemanha um exame que é muito mais firme, muito mais rigoroso, e que se a pessoa não passar 2 vezes, ela não pode mais fazer. Aqui já tinha um monte de gente fora, já tinha milhões de pessoas fora. Com certeza. E o exame, como eu disse, o advogado lidar com bens, com direitos elementares. Você imagina uma pessoa que não tem a menor condição de estar no mercado de trabalho, defendendo a liberdade de alguém, deixando um cidadão que às vezes não tem condição de pagar um advogado muito caro, preso porque não teve condição de pagar um advogado muito caro. E é isso que ia acontecer. Quem tem recurso é pagar grandes advogados, bons advogados. Mas agora deixa eu fazer o papel do advogado do contrário. A gente não pode dizer também que o advogado, nesse caso, pode ser privilegiado, entre aspas, não sei, porque é o único profissional que tem uma nova etapa de concursos, vamos dizer assim, para entrar no mercado de trabalho? Tem 2 aspectos, e eu cito, por exemplo, o caso da medicina. Eu primeiro defendo, na verdade, que isso seja estendido às demais profissões, exatamente por essa subversão de política educacional no Brasil, que aumentou o número de universidades, mas não se preocupou com a qualidade dessas universidades. Isso. E o segundo aspecto, que eu acho extremamente relevante, é que existem, sim, algumas outras áreas que têm seleção. Você, por exemplo, quando vai atuar um cardiologista, ele tem que fazer residência de estágio, um oftalmologista tem que fazer a residência na área, e assim diversas outras. E temos outras profissões que também precisam de especialização para atuação. A ordem não, você passou no exame de ordem, você pode atuar em qualquer área do direito. Entendi. Então, presidente, muito obrigada pela sua participação. Com certeza nós teríamos assunto para ficar conversando a manhã inteira sobre a OAB, a atuação da OAB, a participação da sociedade toda nesse trabalho. Mas muito obrigada por esses esclarecimentos e sua participação na nossa primeira entrevista do nosso primeiro Café com Elda Borges. Elda, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Café maravilhoso e uma honra muito grande participar dessa primeira entrevista. Realmente fico lisonjeado. Agradeço profundamente o meu nome e tenho certeza, em nome dos advogados do Maranhão, para a gente poder estar tendo essa conversa.
Muito obrigado também. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. E assim nós encerramos o nosso primeiro Café com Elda Borges, mas você já sabe, todos os dias, a partir das 8h30, nós vamos estar aqui trazendo personalidades, autoridades, as pessoas que têm informação a dar a você e que trabalham em benefício da nossa sociedade. Então, todos os dias, às 8h30, Café com Elda Borges. E eu gostaria muito de agradecer ao Hotel Pestana que nos cedeu esse espaço para a realização do nosso primeiro café. E você pode acompanhar todo o conteúdo desse programa na nossa página, no nosso site, que é o al.ma.leg.br e também nas nossas redes sociais. Então, todo dia, a partir das 8h30, eu estou aguardando você para tomar um café aqui comigo.